8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Pelo privilégio de sua Conceição Imaculada, Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante de seu ser. E assim, nela, tudo era harmonia profunda, perfeita, imperturbável. A esta criatura dileta entre todas, superior a tudo quanto foi criado e inferior somente à humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conferiu um privilégio incomparável, que é a Imaculada Conceição. Em virtude do pecado original, a inteligência humana se tornou sujeita a errar, a vontade ficou exposta a desfalecimentos, a sensibilidade ficou presa das paixões desordenadas, o corpo, por assim dizer, foi posto em revolta contra a alma. Ora, pelo privilégio de sua Conceição Imaculada, Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante de seu ser. E assim, nela, tudo era harmonia profunda, perfeita, imperturbável. O intelecto jamais exposto a erro, dotado de um entendimento, uma clareza, uma agilidade inexprimível, iluminado pelas graças mais altas, tinha um conhecimento admirável das coisas do céu e da terra. A vontade, dócil em tudo ao intelecto, estava inteiramente voltada para o bem e governava plenamente a sensibilidade, que jamais sentia em si nem pedia à vontade algo que não fosse plenamente justo e conforme à razão. Imagine-se uma vontade naturalmente tão perfeita, uma sensibilidade naturalmente tão irrepreensível, esta e aquela, enriquecidas e superenriquecidas de graças inefáveis, perfeitissimamente correspondidas a todo momento, e se pode ter uma ideia de quem era a Santíssima Virgem. Ou antes, se pode compreender por que motivo nem sequer se é capaz de formar uma ideia de quem a Santíssima Virgem era. Dotada de tantas luzes naturais e sobrenaturais, Nossa Senhora conheceu por certo em seus dias a infâmia do mundo, e com isto amargamente sofreu, pois quanto maior é o amor à virtude, tanto maior é o ódio ao mal. Ora, Maria Santíssima tinha em si abismos de amor à virtude e, portanto, sentia forçosamente abismos de ódio ao mal. Maria era, pois, inimiga do mundo, do qual viveu alheia, segregada, sem qualquer mistura nem aliança, voltada unicamente para as coisas de Deus. O mundo, por sua vez, parece não ter compreendido nem amado Maria, pois não consta que lhe tivesse tributado admiração proporcionada à sua formosura castíssima, à graça nobilíssima, a seu trato dulcíssimo, à sua caridade sempre exorável, acessível, mais abundante do que as águas do mar e mais forte do que o mel. Imaculado é uma palavra negativa. Ela significa etimologicamente a ausência de mácula. É a integridade absoluta na fé e na virtude, e, portanto, a intransigência absoluta, sistemática, irredutível, a aversão completa, profunda, diametral a toda espécie de erro ou de mal. A santa intransigência, na verdade, e no bem é a ortodoxia, a pureza, enquanto em oposição à heterodoxia e ao mal. Por amar a Deus sem medida, Nossa Senhora correspondentemente amou de todo o coração tudo quanto era de Deus. E porque odiou sem medida o mal, odiou sem medida Satanás, suas pompas e suas obras, o demônio, o mundo e a carne. Nossa Senhora da Conceição é Nossa Senhora da Santa Intransigência. Por isso, Nossa Senhora rezava sem cessar. E segundo tão razoavelmente se crê, ela pedia o advento do Messias e a graça de ser uma serva daquela que fosse escolhida para a Mãe de Deus. Pedia o Messias para que viesse aquele que poderia fazer brilhar novamente a justiça na face da terra, para que se levantasse o sol divino de todas as virtudes, expulsando por todo o mundo
as trevas da impiedade e do vício. Nossa Senhora desejava, é certo, que os justos, vivendo na terra, encontrassem na vinda do Messias a realização de seus anseios e de suas esperanças, que os vacilantes se reanimassem e que todos os países de todos os abismos, almas tocadas pela luz da graça, levantassem voo para os mais altos píncaros da santidade. Pois estas são por excelência as vitórias de Deus, que é a verdade e o bem, e as derrotas do demônio, que é o chefe de todo erro e de todo mal. A Virgem queria a glória de Deus por essa justiça, que é a realização na terra da ordem desejada pelo Criador. Mas, pedindo a vinda do Messias, ela não ignorava que este seria a pedra de escândalo, pela qual muitos se salvariam e muitos receberiam também o castigo de seus pecados. Este castigo do pecador irredutível, Nossa Senhora também o desejou de todo o coração. Essa foi uma das consequências da redenção e da fundação da Igreja, que ela desejou e pediu como ninguém. Que nos digneis humilhar os inimigos da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Assim canta a liturgia. E antes da liturgia, por certo, o coração imaculado de Maria já elevou a Deus súplica análoga pela derrota dos ímpios irredutíveis. Admirável exemplo de verdadeiro amor, de verdadeiro ódio. Deus quer as obras. Ele fundou a Igreja para o apostolado, mas acima de tudo, quer a oração, pois a oração é a condição da fecundidade de todas as obras, e quer como fruto da oração a virtude. Rainha de todos os apóstolos, Nossa Senhora é principalmente o modelo das almas que rezam. Ademais, dotada de virtude imaculada, ela fez sempre o que era mais razoável, portanto, nunca sentiu em si as agitações e as desordens das almas que só amam a ação e a agitação. Quem fez mais pelos homens do que aquela que consentiu se realizasse em seus dias a promessa da vinda do Salvador? Quem fez mais pelos ímpios e pelos pecadores do que aquela que, para os salvar, voluntariamente consentiu na imolação crudelíssima de seu filho infinitamente inocente e santo? Mas, confiante, sobretudo, na oração e na vida interior, não nos deu a Rainha dos Apóstolos uma grande lição de apostolado, fazendo de uma e outra o seu principal instrumento de ação? Valem tanto aos olhos de Deus as almas que, como Nossa Senhora, possuem o segredo do verdadeiro amor e do verdadeiro ódio. São elas que podem atrair para o mundo as graças divinas. Estamos numa época parecida com a vinda de Jesus Cristo à Terra. Em 1928, escreveu o Santo Padre Pio XI que o espetáculo das desgraças contemporâneas é de tal maneira aflitivo que se poderia ver nele a aurora deste início de dores que trará ao homem do pecado, elevando-se contra tudo quanto é chamado Deus e recebe a honra de um culto. Que diria ele hoje? E a nós, que nos compete fazer? Lutar em todos os terrenos permitidos com todas as armas lícitas. Mas antes de tudo, acima de tudo, confiar na vida interior e na oração. É o grande exemplo de Nossa Senhora. O exemplo de Nossa Senhora, só com o auxílio de Nossa Senhora se pode imitar. E o auxílio de Nossa Senhora, só com a devoção a Nossa Senhora, se pode conseguir. Ora, a devoção a Maria Santíssima, no que de melhor pode consistir do que lhe pedirmos não só o amor a Deus e o ódio ao demônio, mas aquela santa inteireza no amor ao bem e no ódio ao mal. Em uma palavra, aquela santa intransigência que tanto refulge em sua Imaculada Conceição. A solenidade da Imaculada Conceição é uma festa litúrgica na qual se celebra a memória do dogma da Imaculada Conceição. Neste dia recordamos com alegria e reverência a pureza singular da Mãe de Jesus, preservada desde o primeiro instante de sua existência. Além disso, essa solenidade também é um preceito. Isso significa que todo fiel católico deve participar da celebração da Santa Missa neste dia,
ou na noite do dia anterior. Ademais, por ser uma solenidade, dispensa-se a abstinência de carne se este dia cair numa sexta-feira, como ocorreu no ano de 2023. Em alguns trechos bíblicos dedicados à Virgem Maria, podemos encontrar referências que remetem à sua Imaculada Conceição. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, por exemplo, Deus promete estabelecer inimizade entre a mulher e a serpente, indicando a vitória futura da descendência da mulher sobre o maligno. A figura de Eva não se alinha completamente com essa profecia, levando os primeiros cristãos a identificarem essa mulher como a Virgem Maria. No estado de perpétua inimizade com Satanás, sendo o próprio Deus quem assim estabeleceu, Maria não poderia estar sujeita ao pecado original. No Evangelho de São Lucas, o anjo saúda Maria como cheia de graça. Tal expressão indica uma plenitude permanente da graça divina, evidente na tradução de São Jerônimo, gratia plena. Essa saudação é a base bíblica para o dogma da Imaculada Conceição, enfatizando que Deus cumulou Maria com graça desde o início de sua existência. Além disso, a mulher revestida de sol, descrita por João no Apocalipse, também nos indica a concepção imaculada de Maria. A expressão remete à ideia de que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, após a ressurreição. No entanto, Maria não apenas resplandece como o sol, mas está revestida dele, o que só é possível considerando a sua Imaculada Conceição, que a coloca em plenitude de graça divina. Há também símbolos e figuras bíblicas que se referem à Virgem Maria e à sua Imaculada Conceição. Dentre elas, podemos citar a Arca da Aliança, a Arca de Noé e a amada do Cântico dos Cânticos. Essas comparações não só enfatizam a concepção imaculada de Maria, mas também ressaltam sua dignidade para carregar o próprio Deus em seu ventre. Na analogia da Arca da Aliança, Maria foi preparada, sem a mancha do pecado, para conceber e carregar o próprio Deus. Assim como no Antigo Testamento, preparava-se a Arca da Aliança com todo zelo para conter a presença de Deus. A Igreja também vê na Arca de Noé, que salvou a humanidade, uma prefiguração de Maria. Ela foi isenta do pecado original, a fim de oferecer uma nova esperança de salvação, de maneira análoga à Arca de Noé, na preservação da humanidade. Além disso, padres da Igreja como Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão, João Damasceno, associam Maria à figura da amada do Cântico dos Cânticos, e alguns versículos em especial evidenciam o dogma da Imaculada Conceição. No capítulo 4, versículo 7, lemos: És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. No capítulo 5, versículo 2, lemos: Meu amor, pomba minha, imaculada minha. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa a Nossa Senhora, mas para conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em favor de todos. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe de seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus, portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Santana, foi introduzida no calendário romano.
José de Anchieta foi o apóstolo que propagou essa doutrina no Brasil. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada, induzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes em 1858, 4 anos após a definição do dogma, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette Soubirous e para todos nós: Eu sou a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição proclama que, desde o primeiro instante de sua concepção, Deus preservou a Virgem Maria do pecado original. Esse ensinamento, enraizado na tradição católica, baseia-se na natureza redentora de Jesus Cristo. Segundo a tradição, Maria desempenhou um papel singular na história da salvação, sendo escolhida para ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Como o plano divino buscava a redenção por meio de Jesus, a preservação de Maria do pecado original a tornou um receptáculo puro para o Filho de Deus. O fundamento teológico reside na relação única entre Jesus e Maria. Se Jesus é o Salvador destinado a libertar a humanidade do pecado, Maria, como sua mãe, deveria ser preservada do pecado desde o início. A concepção imaculada de Maria é vista como uma preparação digna para a encarnação do Verbo de Deus. Além disso, a Imaculada Conceição de Maria está em sintonia com a compreensão católica da santidade e da graça divina. A doutrina destaca a ação especial de Deus na vida de Maria, conferindo-lhe uma graça singular que a preserva do pecado original. A inteligência do povo cristão não podia conceber que a carne de Cristo, santa, imaculada e inocente, tivesse seu princípio nas entranhas de Maria, de uma carne que um dia tivesse contraído qualquer mácula, por um instante que fosse. E qual a razão disto, senão que uma oposição infinita separa Deus do pecado? Se Deus, pois, tanto detesta o pecado, que quis fosse a futura mãe de seu filho isenta não só desses labéus que se contraem pela vontade, mas por um privilégio especial, antevendo os méritos de Jesus Cristo, também deste outro que assinala todos os filhos de Adão. Portanto, o fundamento teológico do dogma da Imaculada Conceição está intrinsecamente ligado à missão redentora de Jesus Cristo como Verbo encarnado e à singularidade do papel de Maria como sua mãe, preparada de maneira especial para desempenhar um papel central na obra salvífica. O dogma da Imaculada Conceição ilumina nossa vida espiritual, evidenciando que a união com Deus está estritamente ligada à pureza. Ninguém esteve tão ligada a Jesus como a Virgem Maria, que se destaca como a única digna de gerar Cristo em seu ventre, sendo preservada desde o início. No entanto, Cristo, que se encarnou para nos salvar, também nos chama para uma vida santa. E apesar da inclinação que temos ao pecado, podemos oferecer nossa vida ao Pai pelas mãos puras de Maria. Se a serpente é nossa inimiga na caminhada espiritual, temos como protetora aquela que esmaga a cabeça da serpente. Mais do que admirar Maria Imaculada, precisamos imitá-la, sua fé, pureza, humildade, caridade. A figura de Maria isenta do peso do pecado original é para nós modelo de virtude e devoção, encorajando-nos a buscar uma vida espiritual mais profunda e alinhada com os valores do Evangelho. A compreensão desse dogma, além de nos revelar a importância da pureza,
Lembra a nossa consciência da necessidade da reconciliação e da graça de Deus em nossas vidas. Assim, a Imaculada Conceição de Maria não é apenas algo em que acreditamos, mas uma prática de vida, uma fonte de inspiração e de intercessão para a busca constante da santidade, da pureza e da união íntima com Deus. Como síntese, apresentamos o corpo do prefácio que canta Maria e a Igreja, prefácio inspirado nos documentos do Concílio Vaticano II. Ele articula o dogma da Imaculada Conceição em 4 dimensões: a cristológica, a eclesiológica, a soteriológica e a escatológica. A fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor de vosso povo. A oração que finaliza esta catequese foi retirada do ofício da Imaculada Conceição. Este ofício foi escrito na Itália, em latim, no século XV, pelo franciscano Bernardino Bustis e foi aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678. Ele foi trazido para o Brasil pelos portugueses, que colocaram em nossos corações a linda e grande devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Por isso, nós devemos sempre dar graças e nunca deixar de pedir a Deus o auxílio eficaz de sua mãe, sob esse nome de Imaculada Conceição. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém.